Do livro Vinha de Luz, capítulo 46 de 180. Crescei, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 46 de 180. Crescei. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, 2 Pedro 3,18. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Emmanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo Crescei. Nesse título que Emmanuel colocou na lição, ele então utilizou esta passagem escrita por Pedro, que disse: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A colocação de Pedro é de suma importância, porque ele nos conclama, nos convida para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Emmanuel inicia dizendo: a situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. Essa ideia de destaque nós temos que realmente perceber. Se no dia a dia nosso, em alguns momentos, talvez, nós não estejamos com essa ideia de destaque, uma ideia de destaque perante aos outros, para sobressairmos. E ele dá alguns exemplos. Ele diz que o próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Aqui me fez lembrar esse parágrafo a questão do bem-aventurados,
bem-aventurados os famintos, bem-aventurados os pobres de espíritos, enfim, todos os bem-aventurados. Ele está aqui nos dizendo que muitos de nós temos um equívoco em relação a essa questão de crescer no Evangelho de Jesus. E Emmanuel deu esse exemplo, que um mendigo, muitas vezes, ele não tem absolutamente nada em termos materiais, mas ele permanece no seu orgulho, na expectativa de ser recebido no céu, ali como uma pessoa que sofreu muito. E é uma expectativa equivocada, porque em mantendo com seu orgulho, ele não fez nada para melhorar. É isto que a gente entende do que Emmanuel disse. Mas ele continua dizendo na lição. Ele diz que habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Ora, vejamos o que Emmanuel diz: crescimento ao inverso. Então, habitualmente, as ansiedades, porque causa a ansiedade mesmo, não é? A pessoa quer crescer, seja de forma espiritual, seja de forma material, e ele cria uma ansiedade, porque ele quer chegar ao topo de uma forma rápida. Como eu disse, seja ao topo no conhecimento e na prática do Evangelho de Jesus, ou seja, financeiramente, de forma material. E aí é como ele disse, que é um propósito mal dirigido que dá um crescimento inverso. Isto é, ele na verdade não cresce. É o que ele vai dizer agora. Ele diz nessa segunda parte, não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Emmanuel está nos acautelando para o fato que nós possamos, muitas vezes, estar inchando ao invés de desenvolvendo. Seja, repito, em questões espirituais ou materiais. E ele diz que nessa mesma pauta, muitos aprendizes inquietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Emmanuel nos relata um grande equívoco, porque muitos aprendizes, como diz ele, estamos inquietos, que nós então ficamos pleiteando ao alto, não é? Aos mentores, a Jesus, altas remunerações financeiras, favores do dinheiro fácil. Por que que a gente pede isso? Porque se eu tiver dinheiro, eu vou poder fazer mais caridade, eu vou montar uma casa de abrigo aos menores, ou então aos idosos, se eu tiver dinheiro. Mas se eu não tiver, eu não vou fazer. E aí a gente fica esperando esse dinheiro fácil. E ele também fala da elevação aos postos de autoridade. Subir ali aqueles degraus naquela empresa que eu estou trabalhando, aí eu vou ter condições de trabalhar. E outros invocando a necessidade de crescer com maior eficiência no serviço do Cristo. Então, aqueles outros religiosos que ele quer crescer nessa questão do serviço do Cristo, mas ele está querendo crescer de uma forma equivocada. E é o que ele disse, e isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Então nós temos que refletir para saber se nós não estamos, neste particular, equivocados. Se nós não estamos nesta ilusão. E Emmanuel diz que em alguns fatos, algumas condições ocorrem. Por exemplo, ele diz assim:
Isto, contudo, quase sempre é por ilusão. Aí, materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. A pessoa pede um cargo para que ele possa, com esse cargo de poder, fazer mais coisas para as pessoas. Mas quando ele é ali agraciado com esse cargo, ele tem tanta responsabilidade, tantos servidores que ficam rodeados a ele, fazendo perguntas, querendo soluções, não é? Trazendo problemas, e aí se tornam impedimentos. Ele não tem tempo nenhum para fazer o que ele pensou em fazer. Nesta outra parte, Emmanuel diz: o mestre divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. Olha que colocação interessante. Emmanuel nos dá uma informação que Jesus ele organizou a vida planetária. Por isso que ele é o organizador, aquele que comanda o nosso sistema solar, através do influxo do Eterno Pai, ou seja, essa condição que foi lhe dada pelo Pai, para que ele pudesse então fazer. Ele possui suficiente poder para a execução de sua obra. Mas ele não poderia demorar na espera de que esse ou aquele aprendiz se convertesse no especialista em determinados negócios do mundo. Desta feita, ele pegou aquelas pessoas que poderiam lhe ajudar e fez o nosso sistema solar. Constituiu o nosso sistema solar. É muito importante nós percebermos isto, que muitas vezes nós ficamos esperando, que é o que ele está querendo dizer, uma condição altamente favorável para podermos realizar alguma coisa, em prol do próximo, principalmente. E, na verdade, o que nos falta é vontade própria. Porque se nós criarmos essa vontade de colocar em prática, mesmo que seja um pequeno trabalho, mesmo que seja uma pequena coisa, mas isto você já dá o exemplo para as outras pessoas. E depois ele diz que o crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Ele está agora finalizando a lição dizendo que esse crescimento ao qual Pedro se reportou ao Evangelho é que nós temos que buscar para que nós possamos ser orientados nessa virtude cristã para conhecer a vontade divina. O que pretende de nós o Pai, Jesus, que é o nosso grande mestre, para que nós possamos fazer? É só analisar o Evangelho dele, que lá temos todo o conteúdo. Nessa finalização, ele nos conclama: aprenda cada um a sua parte, na esfera de nossos deveres com Jesus. Então, que cada um de nós possamos aprender nessa esfera com os deveres com Jesus, que é o seu Evangelho, como disse. Continua dizendo ainda que atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Ele nos chama para que possamos atender ao programa de edificação, que cada um de nós temos que fazer. Não é somente um ou outro que tem esta incumbência, porque cada um de nós viemos aqui na Terra com um objetivo a cumprir.
E ele diz que, ainda que se encontre sozinho, perseguido pela incompreensão dos homens, mas continue com seu propósito de fazer o bem, de fazer o melhor, de ser ali realmente estar a serviço da espiritualidade. E aí, como disse, ele estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Essa é uma lição para que a gente possa nos interiorizar, para a gente perguntar a nós mesmos: o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo alguma coisa saindo de mim para fazer para os outros? Essa é a grande pergunta. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.